Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre alguns conceitos introdutórios ao metabolismo. As células que compõem os seres vivos estão constantemente em situação fora do equilíbrio. Para que espontaneamente não decaiam para essa situação de equilíbrio e morram, as células dependem, portanto, constantemente de um fluxo e interconversão de matéria e de energia. É nesse contexto que se insere o metabolismo, que é um conjunto de milhares de reações químicas que são catalisadas enzimaticamente e formam praticamente uma rede de reações catalisadas enzimaticamente e que permitem que a célula interconverta moléculas e obtenha energia para manter a sua estrutura e as suas funções. Dentre esse conjunto de milhares de reações que compõem o metabolismo, existem alguns subconjuntos de reações que sequencialmente levam de um substrato específico a um produto específico e geralmente são chamados de uma via, uma rota, um caminho metabólico, uma via metabólica. Como esquematizado nessa figura, nós temos uma representação de uma série de vias metabólicas de uma maneira bastante simplificada para facilitar a sua visualização. E nessa disciplina nós vamos nos concentrar em vias que partem e chegam nessas unidades, que são monossacarídeos, ácidos graxos e aminoácidos, que são unidades que compõem macromoléculas celulares. Então, nós vamos nos concentrar basicamente nas vias que estão aqui partindo e chegando, como eu havia dito, nessas unidades, que estão representadas majoritariamente nessa base aqui da figura. Se vocês atentarem, vocês notarão que nós temos setas que representam rotas ou vias metabólicas que estão marcadas em rosa, que são vias chamadas de vias de catabolismo, que elas envolvem a degradação de moléculas, por exemplo, a glicose através dessa via, que é a via glicolítica, ou glicólise, ela é convertida a piruvato, gerando ATP. Então, gerando energia. Nós já vamos falar sobre essa unidade de armazenamento de energia, essa molécula. Então, nós temos vias catabólicas, por exemplo, partindo de ácidos graxos e convergindo para essa molécula, que é a acetilcoenzima A. Do mesmo modo, aminoácidos convergindo para acetilcoenzima A. Então, rotas de catabolismo que envolvem a produção de moléculas que atuam como um reservatório de energia e coenzimas reduzidas. Já vamos também voltar a falar dessas moléculas. E há vias marcadas, por exemplo, em azul, por exemplo, que partem de acetilcoenzima A, levando a ácidos graxos. São rotas anabólicas, do anabolismo, que levam à construção, a partir de moléculas mais simples, a construção de moléculas mais complexas e dependem do consumo, gasto de energia, essa forma de unidade, que é o ATP, como está colocado aqui. Do mesmo modo, a partir de acetilcoenzima A, rotas anabólicas, levando, por exemplo, à formação de aminoácidos. A partir de intermediários dessa rota, dessa via metabólica marcada aqui, que é o ciclo do citrato, nós temos vias anabólicas levando à produção de glicose, que é a gliconeogênese. Também com o consumo de
energia. Ao longo das aulas, nós vamos partir de glicose, vamos caminhar pela via glicolítica, primeiramente, que é uma via anabólica, indo até piruvato, e depois a acetilcoenzima A, e ao ciclo do citrato, ao ciclo de Krebs. Ao longo dessa trajetória, que envolve essas duas vias metabólicas, nós vamos ver a formação de ATP, coenzimas reduzidas, que mais tarde nós vamos acompanhar até essa outra via, que é a fosforilação oxidativa, onde a coenzima reduzida irá também gerar ATP. Energia química será convertida nessa molécula, armazenada, desculpem, nessa molécula de ATP. Então, esse será o roteiro que nós vamos acompanhar inicialmente nas aulas. Depois, a partir de intermediários do ciclo de Krebs, por uma rota anabólica, nós vamos ver a formação de glicose, a gliconeogênese, a rota número 2. Vamos ver também a conversão de glicose em pentoses, aqui pela via das pentoses fosfato, e vamos observar depois, ou analisar depois, as rotas de anabolismo de ácidos catabolismo de ácidos graxos, que é a beta-oxidação, e de biossíntese de ácidos graxos, que dependerá de coenzimas reduzidas, energia, de certa maneira, obtida essas coenzimas reduzidas, NADPH, uma coenzima reduzida, produzida nessa via anabólica, que é a via catabólica, que é das glicoses, da pentoses fosfatos, via das pentoses fosfatos. Então, em linhas gerais, essa é a lógica que nós vamos seguir ao longo da disciplina, as vias que nós vamos caminhar dentro do metabolismo. Apesar da diversidade de processos que estão representados simplificadamente, eu ressalto aqui, existem algumas estratégias, características que são gerais ao metabolismo e que nós podemos já destacar. Então, a primeira delas, nós temos aqui representada uma via metabólica, uma série do seu substrato inicial, o seu produto final, e uma série de intermediários ou metabólitos, tá? São moléculas indo de A até a G, e nós notamos aqui que nós temos reações que são reversíveis, em um ΔG próximo de zero, e reações irreversíveis, com um ΔG claramente menor do que zero, como a primeira reação e a última reação catalisadas enzimaticamente aqui dentro dessa via. Então, temos reações reversíveis e reações irreversíveis. As reações reversíveis, elas têm velocidade, por exemplo, de C para D e de D para C, comparáveis. Portanto, pequenas variações nas concentrações de C ou D, pode deslocar esse processo num sentido ou no outro. Já as reações irreversíveis, que têm um ΔG claramente menor que zero, têm velocidade significativa só em um sentido, de A para B. De B para A, a velocidade é irrisória, desprezível. Portanto, a presença dessas reações irreversíveis dão um direcionamento, um sentido à via metabólica. Isso talvez fique esquematicamente mais claro se nós observarmos essa figura, onde nós temos uma via metabólica aqui representada esquematicamente, os pontos azuis representam as moléculas que compõem a via, os metabólitos, e as reações catalisadas pela enzima unem um ponto ao outro, então numeradas, são catalisadas enzimaticamente. É uma série sequencial de reações
10 reações catalisadas enzimaticamente, partindo de um substrato inicial e chegando a um produto final, passando por uma série de metabólitos. E aqui está esquematizada a variação de energia livre de todos esses 10 passos, essas 10 reações. E vocês notam que a etapa 1, 3 e 10, elas têm claramente uma variação de energia bem ampla. Enquanto nós temos um conjunto de reações que envolve esses metabólitos aqui, que a variação de energia é muito pequena, próxima de zero. São etapas reversíveis. Essas etapas irreversíveis, do modo como foi colocado aqui no esquema, a variação de energia livre nessa vertical, nos dão realmente essa sensação do metabólito, do substrato inicial, sendo comprometido com a metabolização ao longo dessa via, como se fosse um fluxo descendo, um declive, né, ao longo dessa via metabólica. Então, vejam, é como se ele caísse, o substrato no interior dessa via caísse ao longo desses dois passos aqui irreversíveis, sendo comprometido com a metabolização ao longo dessa série de sequências de reações catalisadas enzimaticamente ao longo dessa via. Então, passos de comprometimento, como eu havia dito, como se fosse um declive em que flui partindo do seu ponto inicial até o seu ponto final. Então, como eu mencionei, são passos, reações, etapas de compromisso de metabolização. Geram direcionamento do metabólito, do substrato inicial, para dentro dessa via. Frequentemente, esses passos, que são reações irreversíveis, são os passos de regulação da via. Regulação através da modulação da atividade da enzima que catalisa essas reações. Se são passos que dão sentido irreversível à via, se eles são a velocidade desses passos, a atividade da enzima que catalisa esses passos é modulada, você modula a velocidade da via metabólica como um todo. Notem, como a gente tinha visto ali no esquema, que se nós temos reações catabólicas indo de A para G e tivermos processos anabólicos indo de G para A, se eles têm passos, reações irreversíveis, independentes, exclusivos de cada uma dessas duas vias, eu posso ter um controle independente da degradação de A até G e da síntese de A a partir de G por uma outra via. Então, vias independentes, reações irreversíveis, reações de compromisso independentes, enzimas independentes, sendo moduladas, portanto, eu tenho a velocidade, um controle da velocidade desses processos de degradação e de síntese, independentemente. Então, isso é uma estratégia frequentemente encontrada e muito importante. Uma outra característica é que as vias convergem para algumas moléculas, um conjunto de moléculas, e divergem também a partir desse conjunto de metabólitos. Então, já vamos ver isso esquematicamente, mas alguns desses exemplos, como eu havia mencionado, vocês podem recordar do esquema, o ATP, envolvido com uma unidade de reservatório de energia química, coenzimas reduzidas, que eu já havia mostrado, e moléculas que atuam como fonte de carbono e nitrogênio. E eu mencionei o acetilcoenzima A, e nós vamos voltar a analisar essa molécula. Então, são pontos de convergência, que as vias metabólicas convergem para algumas moléculas e divergem de algumas moléculas. Isso cria uma modularidade, uma simplificação nos processos. Vamos olhar isso melhor aqui no nosso esquema. Então, nós temos, por exemplo, o acetilcoenzima A, que é um ponto de convergência, vejam, da via glicolítica ou glicólise,
da beta-oxidação, que é a degradação de ácidos graxos, e também da degradação de aminoácidos. Todos convergindo para esse ponto central aqui, acetilcoenzima A. E vejam, rotas anabólicas, vias metabólicas anabólicas, partindo também de acetilcoenzima A. Então, acetilcoenzima A indo para ácidos graxos novamente, para aminoácidos novamente. Portanto, é como se você tivesse um módulo que serve para é produzido a partir de diferentes unidades, uma molécula produzida a partir de diferentes unidades, que serve para produzir outros tipos de molécula. Portanto, é como se fosse uma peça modular que tem várias funções, como uma peça de Lego, por exemplo, uma analogia, que você pode construir diferentes estruturas a partir dela. Essa é a lógica. As coenzimas reduzidas que eu havia mencionado, vejam, geradas via glicolítica, via das pentoses, beta-oxidação, ciclo do ácido cítrico, todos gerando coenzimas reduzidas que depois vão convergir para a fosforilação oxidativa, gerando ATP, que já aparecia aqui sendo produzido na via glicolítica. Então, o ATP será esse ponto de convergência, digamos assim, e armazenagem de energia que será aproveitado posteriormente em processos anabólicos, como, por exemplo, a síntese de ácidos graxos, a síntese de glicose a partir de intermediários do ciclo do ácido cítrico. Então, eu mencionei o acetilcoenzima A, aqui representado para vocês terem uma clareza da estrutura dessa molécula, e eu vou me concentrar agora a comentar o ATP, que, como eu mencionei, atua, tem função aí no metabolismo como uma unidade de reservatório, uma unidade de energia, armazenagem de energia. E o que é importante, nós temos a estrutura dele representado aqui. E o que é importante, a gente, dentro desse aspecto de interconversão de energia, é estarmos atentos à variação de energia livre na hidrólise dessa ligação fósforo-anidrido fosfórico, entre os fosfato beta e gama, e entre alfa e beta, que estão marcados aqui como 1 e 2. São essas ligações anidrido fosfórico aqui, que são ligações de alta energia, no jargão aqui utilizado, elas geram, nessa hidrólise, uma variação de energia livre negativa, são reações exergônicas, da ordem de 30 quilojoules por mol de ligação hidrolisada. Então, nós teremos processos anabólicos, né? Então, produção de unidades e de macromoléculas que dependerão de energia proveniente da clivagem dessas ligações anidrido fosfórico, que tem essa variação de energia livre. Então, o ATP atuando como uma unidade que fornece energia para processos catabólicos. Percebam que essa energia não é que ela é liberada no meio e captada de alguma maneira na via anabólica. O ATP irá participar do mecanismo químico de reações catalisadas enzimaticamente e a clivagem dessa ligação, o acoplamento da clivagem dessa ligação com a formação desse metabólito irá permitir a formação desse metabólito, irá garantir um ΔG que torne o processo favorável. Do mesmo modo, nós teremos reações químicas que têm um ΔG, uma liberação de energia, digamos assim, que permite a formação dessas ligações
anidrido fosfórico. Então, teremos ao longo de reações do catabolismo, reações em que moléculas de ADP e fosfato irão participar e a variação de energia livre, o acoplamento entre essas reações, permitirá a produção de ATP, como nós vamos ver, por exemplo, na via glicolítica, a formação dessas ligações, ou de uma dessas ligações, anidrido fosfórico, de alta energia. Então, o ATP atuando na interconversão de energia, uma unidade, uma molécula que permite essa interconversão entre vias metabólicas distintas que geram e que dependem do gasto de energia. Então, é como se ele acoplasse as duas reações. Elas não vão ocorrer com um único mecanismo dentro de uma única enzima, mas o ATP permite, entre aspas, esse acoplamento entre as duas vias. Uma interconversão, como eu havia dito. Por fim, uma outra característica importante no metabolismo é a regulação. E a gente vai colocar algumas estratégias, eu vou colocar algumas estratégias gerais de regulação que nós vamos ver surgirem ao longo daquelas vias metabólicas que nós vamos estudar. A primeira delas é a compartimentalização. Então, um exemplo muito prático envolve os ácidos graxos, em que a síntese dos ácidos graxos ocorre no citoplasma da célula, enquanto que a degradação, pela beta-oxidação, ocorre na mitocôndria. Então, a separação desses dois processos, essas duas vias metabólicas em compartimentos distintos, isola as enzimas e os metabólitos, de forma que você pode ter, o metabolismo pode ter um balanço líquido no sentido de síntese ou de degradação. Os metabólitos intermediários desse processo não acabam sendo distribuídos ou drenados para o processo de síntese ou por degradação simultaneamente, e você teria um balanço líquido nulo, no caso. Então, você pode ter um balanço da síntese ou poderá ter síntese ou degradação, como eu havia comentado. Um outro aspecto importante na regulação é a disponibilidade de substratos e coenzimas, e isso está envolvido com a própria compartimentalização, como nós temos aqui nesse esquema dos mecanismos de regulação aqui ao lado. Nós temos um substrato que participa de uma certa via metabólica, que vai aqui do substrato A até o produto Z. Ele está sendo gerado em um compartimento e é transportado para o outro. Vamos estar colocando aqui na situação da síntese e degradação do ácido graxo. Então, o substrato pode estar disponível para a enzima de compromisso que irá catalisar a reação de compromisso dessa via. Então, a passagem dessa molécula, desse substrato, esses dois compartimentos, pode influenciar a velocidade ou ocorrência dessa via. Esse substrato ainda pode ser captado por outra via. Do mesmo modo que, ao longo dessa via, haverá também produção de coenzimas, que são em um estado, ou seja, a enzima que catalisa essa reação depende de coenzimas, mais claramente nesse ramo, desculpem. Ela depende de uma certa coenzima, como a coenzima reduzida, vai entrar oxidada e vai sair da reação reduzida, e é preciso ter um processo de regeneração. Então, a concorrência entre vias por um mesmo substrato e a presença ou não de uma via que regenere a coenzima, por exemplo, do seu estado reduzido para o seu estado oxidado, para que ela participe novamente da reação, irá influenciar a velocidade desse passo de compromisso, desse passo irreversível da via metabólica.
Okay? Então, disponibilidade do substrato, seja pela compartimentalização, seja pela participação dessa molécula em vias diferentes, e também a disponibilidade de coenzimas no estado adequado para a reação de compromisso. Uma situação mais frequente, se haverão coenzimas, por exemplo, oxidadas a serem reduzidas na reação. E se há um processo de regeneração dessas coenzimas disponíveis. Então, disponibilidade e concentração de substratos e coenzimas. Ainda, a disponibilidade ou concentração da enzima que catalisa o passo de compromisso da via poderá ser influenciada, poderá ser modulado. E isso envolve, naturalmente, processos de transcrição e de tradução, que são processos modulados pela presença de hormônios e que envolvem uma série de etapas e mecanismos moleculares que serão analisados na disciplina de biologia molecular. De qualquer modo, frequentemente, em vias metabólicas, vocês verão a menção que hormônios aumentam ou diminuem a disponibilidade de certas enzimas que catalisam uma etapa irreversível, uma enzima-chave, como colocado aqui. Então, a concentração da enzima, a disponibilidade da enzima na célula sendo modulada. Por fim, um mecanismo muito frequente será a modulação da afinidade pelo substrato e da velocidade ou atividade da enzima que catalisa a etapa de compromisso. Então, a modulação dessas propriedades, da afinidade, da atividade da enzima que catalisa o passo de compromisso, como está colocado aí. E nós temos basicamente dois grandes mecanismos de regulação da atividade dessa enzima-chave. Um deles é a regulação alostérica. Então, a enzima-chave poderá ocorrer em dois estados, duas conformações que têm afinidade ou velocidade ou atividade diferente. E a concentração relativa dessas duas conformações vai depender da ligação nessa enzima-chave de moléculas que serão chamadas de efetuadores alostéricos. Frequentemente serão ATP, ADP, AMP, NADH, acetilcoenzima A, são moduladores alostéricos que frequentemente vão aparecer atuando na regulação da atividade via esse mecanismo de regulação alostérica. Metabólitos, ou seja, moléculas da própria via, também poderão atuar como moduladores alostéricos da enzima-chave. Então, por exemplo, produtos de reações que estão adiante da enzima-chave poderão, um feedback, uma retroalimentação negativa, que está representada com essas setas rosas, atuar como inibidores alostéricos, ou seja, diminuindo a atividade da enzima-chave. Então, um feedback negativo, uma retroalimentação negativa. Ou poderemos ter também metabólitos atuando como efetuadores alostéricos positivos. Então, moléculas que vão ativar a enzima-chave através dessas alças, desse feedback positivo. Então, sinalizando, por exemplo, aqui, a lógica que seria de que esses metabólitos estão se acumulando nesse compartimento e essa velocidade dessa reação deve aumentar para que eles sejam consumidos. Ou que esses metabólitos estão se acumulando, esses produtos finais estão se acumulando e eles sinalizam para que essa velocidade que determina, essa reação que determina a velocidade da via como um todo, eles sinalizam para que essa reação tenha sua velocidade diminuída, reduzindo a atividade dessa enzima-chave. Então, feedbacks positivos e negativos será um mecanismo frequentemente observado. Nós teremos situações em que
metabólitos que estão em outras vias poderão, que são produtos de outras vias, poderão atuar como efetuadores alostéricos em uma via separada, de maneira a integrar essas duas vias. Isso também será observado. O segundo mecanismo, que envolve a modulação de enzimas que catalisam reações de compromisso, é a modificação covalente. Notem que aqui os reguladores alostéricos encontram sítios de ligação na estrutura da proteína, da enzima, que catalisa a reação. É uma ligação reversível, não covalente. Agora, nós temos um mecanismo aqui de modificação da estrutura da enzima através de uma modificação covalente. Então, um mecanismo que frequentemente nós vamos mencionar é a fosforilação dessa enzima-chave. Então, marcado aqui com esse P aqui, fosforilação. Então, a enzima poderá ocorrer no estado fosforilado e desfosforilado, em que, por exemplo, o estado fosforilado será ativo e o desfosforilado inativo. E essa interconversão entre essas duas formas da enzima, fosforilada, esses dois estados, fosforilado e desfosforilado, essas duas estruturas, eu poderia dizer, será, como são ligações covalentes, será dependente da catálise enzimática. Então, teremos enzimas que catalisarão a fosforilação da enzima-chave, e, por exemplo, sua ativação, enzimas chamadas de quinases. E enzimas que irão catalisar a desfosforilação, a remoção desse grupo fosfato, convertendo a enzima no seu estado desfosforilado inativo. Essas serão fosfatases. A atividade dessas enzimas quinases e fosfatases será dependente da presença, por exemplo, de hormônios no meio externo à célula. Será sinalizado pela presença de hormônios que irão se ligar em receptores na superfície da célula. Então, a atividade dessas enzimas quinases e fosfatases sendo modulada por uma cadeia, um evento, uma cadeia que depende de uma série de eventos moleculares partindo da presença de um hormônio. Então, nós teremos adiante aulas em que essa cadeia de eventos será mais detalhada. Frequentemente, nós teremos a presença de determinado hormônio leva à fosforilação, à ativação, ou leva à inativação da enzima. Então, esse processo de interconversão por modificação covalente, fosforilação e desfosforilação, sob um controle hormonal, como um importante mecanismo de regulação do metabolismo. Então, cobrir as características gerais e encerramos dessa maneira.